Saudações, saudações, tudo bem? Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como são feitas as análises de palpites do grupo do Telegram. Por mais que seja gratuito, o grupo Telegram tem uma seriedade muito grande, tem uma análise tremenda a cada palpite que está ali, e a gente está sempre buscando a evolução constante dos palpites. E eu só consigo fazer isso catalogando como é uma estatística. Quanto maior a amostragem, maior eu tenho a quantidade de informação e eu consigo fazer melhores filtros e melhores entendimento do que é uma liga, qual é a melhor liga para determinado tipo de estratégia. Então a gente tem estratégia de gols, gols a favor, gols contra, na verdade, under goals e over goals. A gente tem cartões, a gente tem cantos, a gente tem vitórias, empates, handicaps. A gente tem várias estratégias que a gente vai utilizando ao longo dos dias. Então, para me determinar isso, eu preciso ter critérios. Então, primeiro analiso a liga, vejo quais são os números da liga e dali eu vou formando critérios para cada liga. Então, a nossa avaliação ela vai sendo sempre através da evolução das ligas ou quando ela vai diminuindo estatisticamente algum número, ou quando ela vai aumentando algum número, a gente vai ajustando os nossos filtros. Tá? Isso é assim que a gente analisa os jogos. Não é palpite por simplesmente olhar um jogo e achar. Não, ela tem sim critérios por trás de cada palpite. Por isso que a taxa de acerto ela é muito grande e eu faço questão de deixar para vocês aqui os melhores de cada jogo e vocês montam o bilhete de vocês da forma que vocês desejarem. Por que eu faço isso? Porque vocês têm que ter direito à escolha, não é simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês têm que ter esse poder de escolha. E quando você está escolhendo, porque o dinheiro é de vocês, então vocês estão fazendo a escolha que acho que cabe melhor a vocês. Então, é isso. Eu deixei lá no Telegram um fixado, lá um link fixado, na verdade, logo quando você abre o Telegram na parte de cima, tem lá alguns critérios que vocês podem utilizar para escolher os jogos e como você faz a sua gestão de banca ali de forma bem simples, tá? Observando aquilo ali, não dá para fantasiar muita coisa, porque é simples as coisas, só que as pessoas fantasiam muito, porque quanto mais fantasiar, mais elas vão tornar o negócio difícil para vocês, e quando torna o negócio difícil para vocês, vocês precisam do apoio delas, e aí onde ele vende alguma coisa para você, ou um grupo, ou um curso, algo do tipo. É o que a gente não quer fazer aqui, a gente quer simplesmente explicar para vocês como funciona tudo de forma simples e mostrar os números para vocês, ok? Então, primeira coisa que eu faço, analiso as ligas, então todas as ligas estão analisadas e eu crio critérios. Eu uso aqui o Corner ProBet para fazer essas análises, eu pego todos os jogos, por exemplo, jogos do dia 20 de setembro, estão aqui, todos os jogos das ligas que a gente trabalha, tá? Então, eu não saio colocando jogos de qualquer liga para vocês, que vocês nunca ouviram nem falar do time. Então, são as ligas mais conhecidas, onde tem maior visibilidade, onde é fácil da gente observar qual time que está jogando. Então, aqui do lado esquerdo aqui, eu tenho os meus critérios já pré-determinados, e aí, conforme ele passa nos critérios, eu começo a analisar os jogos. E aí eu vou olhando jogo a jogo e escolho ali as melhores oportunidades dentro dos critérios já passados e analisados depois por mim. E aí, isso é uma fase. Aí eu começo a catalogar tudo através da planilha, né? A planilha que eu deixo crédito aqui para o Léo Freitas, foi ele que fornece lá no site dele, e eu fui e baixei e mudei algumas coisas, mas a base é da planilha dele, ok? Então, a gente vai começar a observar as evoluções conforme a gente vai, os números das ligas vão mudando, a gente vai também fazendo ajustes nos nossos filtros para poder pegar as melhores oportunidades. Por exemplo, ó, em agosto, a gente teve aqui 34 greens e 13 red. Isso a gente não terminou o mês de setembro ainda, tá? Ainda tem 10 dias de mês de setembro ainda, 10 não, 12 dias de mês de setembro ainda para a gente ter jogos. Então, a gente já está, mas a gente está com, salvo engano, total de 346 palpites já no grupo do Telegram para vocês. Então, a gente já deu 346 palpites para vocês. Então, desses 346 palpites,
a gente foi segmentando eles por estratégia. Por exemplo, estratégia de undergoals. De agosto para cá, a gente teve 72% de taxa de acerto em agosto. Em setembro, a gente já está com 78%. Então, a gente vê que a gente já deu uma melhorada aqui. Em undergoals, a gente tinha 72% de acerto e menos jogos. E agora a gente teve mais palpites em relação a essa estratégia com uma taxa de acerto de 90%. Olha que interessante como a gente começa a filtrar melhor, quando a gente começa a entender, vai gerando mais jogos, vai gerando mais número e mostragem maior, a gente começa a melhorar os nossos números, tá? Over cartões, a gente teve 100% em agosto, em 11 jogos a gente não teve nenhum red, e a gente já tem 16 jogos aqui com 2 reds, e a gente está com 87,5%. Tá? Também é muito bom. Eu acho que tudo aquilo que é acima de 80%, a gente está fazendo um excelente trabalho. 70% para mim já acho um bom trabalho. 80% eu acho um excelente trabalho. Ok? Então a gente tinha aqui, undergoals aqui. Ó, undergoals não, a gente tem aqui under cartões, aonde mês passado a gente teve 75% e esse mês a gente já está com 90%, tá? A gente está com 90% com mais número de jogos aqui palpitado sobre under cartões. Over escanteios é uma métrica muito difícil de a gente analisar, sim, é uma métrica muito difícil de análise, mas a gente está fazendo aqui um bom trabalho em relação a isso, tá? Aqui a gente estava com 57, a gente está com 62,5. A gente acertou mais e quase com o mesmo número de jogos, ainda faltando mais jogos ainda para analisar, tá? Under escanteios também é uma métrica difícil, e aí eu fiz um ajuste lá nos critérios, e aí eu estou conseguindo filtrar melhor, pegando menos jogos, porque o filtro está mais agressivo, e a gente está com 100%. Então a gente não errou nos 4 jogos ainda, mas a gente teve 14 jogos no mês passado e agora só tem 10, porque 4. A gente só filtrou melhor, então está mais difícil de pegar jogos com under escanteios, ok? Resultado das equipes, então se a casa vence, fora vence, anula, aposta, caso de empate, tá tudo jogado aqui dentro. Então a gente tem aqui 45 wins em setembro e aqui a gente tem 25. Então a gente analisou muito mais resultado de equipe mês passado do que esse mês, se a gente for olhar aqui, mas a gente está com a taxa de acerto mais elevada, porque também a gente já deu uma melhorada no filtro para melhorar esse número aqui. Então toda vez que eu tenho aqui um número abaixo de 75, eu começo a observar o que eu devo fazer para melhorar. Eu vou olhar, observar o filtro, vou observar a liga, ver se aquele número mudou, porque estatisticamente pode ter melhorado a quantidade de gols ou diminuído a quantidade de gols, e eu estou usando um filtro que já não está casando com a realidade daquela liga. Então eu vou buscando todo mês fazer essa validação. E eu só consigo fazer essa validação através dos números. Então, isso que é interessante. O handicap aqui, ó, pode ver que a gente está usando muito mais handicap, porque faltando menos jogos aqui em setembro, e a gente tem uma taxa de acerto mais elevada. Então a gente já melhorou aqui. Então é uma questão que eu tinha que melhorar e eu melhorei. Então essa é a forma que a gente vai trabalhando. A gente vai observando os números e a gente vai melhorando numa questão, onde a gente está acertando, a gente deixa do jeito que está da forma que está, e conforme a gente vai diminuindo a taxa, a gente vai atacar naquilo ali, para a gente sempre manter ali uma constância, porque a ideia é manter uma constância aqui. E aí a gente vai buscar aqui agora o mês inteiro aqui, tá? Então a gente teve 33 apostas aqui no mês de setembro de overgoals, e a gente está com 78% de taxa de acerto. Então, onde que a gente tem que melhorar? Over escanteios, tá? De 5, de 8, eu errei 3. Então, não tá legal. Aqui a gente tem que estar com 75 para cima. A única coisa que a gente está muito fora da realidade é no over escanteios. Então a gente está melhorando o over escanteio, os critérios de over escanteio. Tem alguma coisa que não está batendo ali, a gente vai acertar.
se a gente for isso no mês de setembro, tá? Se a gente for pegar aqui o balanço total de todas as palpites que nós demos no grupo, a gente tem aqui over escanteio, tá com 59%. A gente tá melhor, 62%, a gente está acima, e aqui a gente está muito ruim. Então, ó, over goals, a gente já deu uma melhorada. Ó, a gente está em setembro melhor do que o balanço geral. Então, é manter sempre 75% para cima. Handicap, a gente está com 77% aqui contra 75%. Se eu for olhar do mês passado para esse mês, ó, a gente estava com 73, 77. Então, a gente já teve uma melhora aqui na variação de handicap. Então, a ideia aqui é manter tudo acima de 75, tá? Então, a gente vai ter que melhorar bastante aqui os escanteios. Então, a ideia é manter tudo acima de 75. A gente, na média geral de todos os palpites, a gente está em 77. Então, a gente está bem. A gente não está excelente em todos os palpites. Mas esse mês a gente está ótimo. 82%. Você está entendendo? No mês a gente está muito bom. Então, mês passado, a gente teve início de campeonato. Na verdade, no finalzinho do mês, a gente começou a ter início de campeonato europeu. A gente tinha muito mais campeonato brasileiro, argentino aqui. Então, a ideia é a gente aumentar essa taxa para os melhores campeonatos que estão chegando agora. Então, a gente vai ter uma amostragem maior, os campeonatos vão desenvolvendo, a gente vai entendendo quais são os favoritos, quem não são os favoritos, qual time que é melhor de gols, o time que toma mais gols, o time que empata mais, o time que ganha mais dentro de casa. Então, isso tudo vai melhorando os números aqui. Então, tudo que a gente faz aqui tem um contexto, tem uma seriedade nos palpites. Isso tudo, gente, eu entrego de graça, não cobro nada para vocês. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês vão passando para as pessoas, entra no grupo, a gente poder aumentar a comunidade, e aí a gente conseguir fazer com que entra no Telegram, me busca em todas as redes sociais, para a gente poder crescer e ir mostrando para as pessoas que o trabalho sério é possível sim, de forma gratuita. Então, está aqui, entregue para vocês, mostrando como são feitos os critérios todos e como a gente analisa todos os palpites do dia. Ok? Um forte abraço para vocês, espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau.